Ruben Betancourt é o senhor da guitarra clássica, um terceirense que já pisou palcos em redor do mundo. Escolheu o Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para a apresentação do seu segundo álbum e num dia bem especial. Pentalogia em Heroísmo, um concerto para dar a conhecer parte do seu novo álbum Smoke of Love. Antes do espetáculo tivemos uma pequena mas esclarecedora conversa de bastidores com um músico terceirense e ainda presenciámos, já com Ruben Betancourt no palco, um momento público de afeto para com os pais.
bem, Ruben, obrigada por aceitar o convite para estas palavras para a Vitec Açores TV. Como é que tem sido este percurso de se afirmar enquanto referência na guitarra clássica? Primeiro, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de poder expor este trabalho que virá a público muito brevemente. Portanto, é um modo de vida, né? Ser músico, ser guitarrista é um modo de vida. Tenho feito nos últimos anos uma jornada bastante peculiar. Tenho-me afirmado no mercado internacional, onde tenho vingado de alguma forma com alguns prémios internacionais no circuito guitarrístico. Muito recentemente, não há largos meses, estive num dos festivais mais prestigiados do mundo, no Guitar Art em Belgrado, na Sérvia, onde fui destacado com a possibilidade de um concerto, enquanto jurado também do concurso e também professor deste mesmo festival, onde nomes ecléticos como Paco de Lucci, Sting, Ennio Morricone e outros mais já lá estiveram também. É um festival que irei voltar muito em breve, portanto para mim é um grande orgulho poder partilhar um pouco desta música, não só cá nos Açores, em decurso desta viagem que está já no ativo, ou seja, a Pentologia à volta do mundo, e poder fazê-la então fora de casa nestes contextos da especialidade é realmente uma afirmação, me parece-me a mim bastante importante. Nasceu aqui na Ilha Terceira em 1988, começou o seu percurso musical aos 6 anos. O ser humano é constituído maioritariamente por água. No seu caso, se calhar, é música. Sim, diria que sim. Na verdade, comecei muito jovem, tive a felicidade de encontrar o meu caminho muito recente, ou seja, quando tinha 6 anos apenas. Pouco mais de 5 ou 6 anos depois, com já os 12 ou 13 anos, recordo-me perfeitamente de estar já numa fase em que empenhava-me de forma muito afirmativa sobre aquilo que era um instrumento. Tive a felicidade de conhecer também muito brevemente o professor Vítor Castro, uma das grandes referências que temos cá nos Açores, com quem partilhei muito de perto esta vivência. Até inclusive se diz que há aqui um pequeno gesto sempre daquilo que ele também é, e eu tenho sempre este orgulho em ter sido seu aluno. Tive a felicidade mais tarde de poder ingressar então na Universidade de Aveiro, onde, seguida logo no Grande Conservatório de Maastricht, porque para mim poder ter a oportunidade de estudar com nomes tão importantes faz com que a nossa paixão se aprimore, tenhamos outra entrega e efetivamente ter estas possibilidades de poder-se estar nos caminhos certos, com as pessoas certas, fazem com que a nossa paixão possa ser fervedora, e isto é fantástico. Portanto, sim, a música é uma das grandes componentes da minha vida, tenho outras paixões também, que à medida que vamos passando a idade, nos vamos descobrindo amadurecendo a experiência outras frentes. No caso da programação, toda a gente sabe que estou um bocadinho afeto às grandes tecnologias, nomeadamente, inclusive, estou a desenvolver o protótipo biomédico intracutâneo que fará parte do projeto da Volta ao Mundo, ou seja, no fundo será um protótipo que estará alojado na minha perna com o objetivo de fazer a marcação de GPS e por via satélite, ou seja... Que ainda dá para outra entrevista. Claro, isso é outro projeto, que no fundo é o projeto do álbum, portanto, hoje é a Pentologia em Heroísmo, mas efetivamente é integrante desta viagem que falaremos certamente, mas, portanto, há aqui uma grande entrega em várias frentes que eu tenho vindo a autodescobrir-me, não é? À medida que se vai passando, e, portanto, é com um grande orgulho que posso entregar-me a estas frentes e tentar fazer a diferença no mercado de importância. Com tantas passagens pelo estrangeiro, tantos palcos internacionais, tantos prémios, mas regressa à casa para o lançamento deste segundo álbum. Exatamente, portanto hoje o concerto é dedicado à mãe, no fundo é a Pentologia em Heroísmo, isto tem uma longa história aqui por detrás, por toda a numeração que está afeta, vem da origem da Pentologia à Volta do Mundo. A Pentologia à Volta do Mundo é inspirada no livro À Volta do Mundo em 80 Dias, de Jules Verne. Neste segmento, história curta, no fundo são a execução de 50 concertos com 50 orquestras em 50 países numa volta ao mundo em 80 dias a contar para os recordes do Guinness, em virtude desta ligação da minha pessoa à história do romance e em virtude também da data, que é o número 21, ligado à figura institucional da obra onde decorre, ou seja, Londres, ou seja, toda a família real britânica está alinhada ao número 21 ou 73, que é o 7 vezes 3 dá 21. Portanto, nesse segmento, à medida que fui descobrindo, surge aqui uma ligação ao divino, que no fundo é o Papa. Portanto, no fundo, hoje, em dia de matrimónio dos meus pais, da ligação de mãe e pai, porque o filho é a gênese de mãe e pai, se dá a oferenda à mãe em virtude do matrimónio. Ou seja, nesse segmento, no ano vindouro, há um concerto que decorre na Igreja da Guia, em Convento de São Francisco. São Francisco de Assis é o nome escolhido pelo próprio Papa.
do número 13. Portanto, temos aqui uma série de números que aparecem, que é a ligação do filho à mãe e ao pai, e este concerto de hoje é precisamente porque no Convento de São Francisco acontece a Ladeira São Francisco. Em hidroísmo, no fundo, temos a Igreja da Sé, que no fundo é a representação do grande divino na cidade. Quem é que é o padroeiro? São Salvador. No fundo, São Salvador é filho. Portanto, é na união que se ocorre entre a Ladeira de São Francisco com a Rua da Sé, em plena Praça Velha, no fundo é a mãe e o pai com o filho, temos a Câmara Municipal de Hidroísmo. E é nesse sentido que surge aqui a ideia de que há aqui uma nova categoria que é a geofamiliar, que no fundo é a geografia, porque é uma viagem, uma parte inicial que é dedicada à geografia, há outra parte que é dedicada à parte da família, que no fundo é esta total ligação ao divino da Pentologia no Vaticano, a Pentologia Instantânea e outras mais. Então, no fundo, a dedicatória de hoje do concerto da Pentologia em heroísmo segue-se precisamente como homenagem ao pai de heroísmo, no fundo, o seu presidente, o seu vice-presidente e a sua chefe de gabinete, inclusive. Portanto, todo o alinhamento desses números, primeiro porque, efetivamente, também explicar talvez isto, para ser mais interessante ainda, é que o seu presidente põe-se em funções em 2013. O Papa começa em funções em 2013, no dia 13 de 3 de 2013. Ou seja, há aqui uma série de números e de lógicas que faz com que esta história tenha todo o alinhamento, por essa razão que o concerto de hoje acontece perfeito, na altura perfeita. É, porque acontece precisamente no dia 12 do 11, de 20, ou seja, às 21 horas. Ou seja, quem lê da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é o mesmo número, que é o tal sentido das semelhanças, com o tema de Pitágoras, com o alinhamento de toda a parte angelical e do divino, que é a unidade. Portanto, há uma série de números que estão aqui como forma justificativa, nada é ao acaso, todo este projeto é megalómano, estamos a falar de 19 projetos, a execução no espaço de 10 anos, entre 2021 e 2030, portanto é um projeto extremamente largo, extremamente complexo e não tenho estar mais satisfeito por poder fazer estes concertos dedicados com uma lógica pertinente e espero que as pessoas possam acompanhar a muito breve trecho então esta viagem que se aprimora já em 2026. Só a terminar, Smoke of Love. Portanto, o Smoke of Love, no fundo, é uma obra que se inspira sobre o Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Portanto, uma vez que o concerto de hoje é dedicado ao matrimónio, tem uma componente do matrimónio, ainda que seja o álbum dedicado à mãe, Smoke of Love, como seja, dizem eles que o amor de mãe é o maior de todos, não é? Portanto, nesse segmento eu achei por bem podermos encaixar esta analogia com a obra e, efetivamente, então, esta noite teremos um concerto onde se faz, no fundo, a mãe e o pai e termina esta viagem na parte daquilo que é relacionado com o divino, com o pai e mãe. Portanto, o filho aparece no meio como o início do fim e o fim do início, não é? Ou seja, no fundo tem esta lógica muito interessante e que parece a mim que é uma noite, espero que seja verdadeiramente memorável. Muito obrigada. Obrigado, Dão. Nada foi ao acaso neste concerto. Para o final ficou a homenagem aos pais, em especial à mãe, em dia de aniversário de matrimónio. E para finalizar este concerto em beleza, não faria sentido um dia de celebrações matrimoniais não oferecer algo. Portanto, a minha mãe tem algo para ela e ao meu pai oferecerei. Então aqui, não sei o que está aqui. Ou seja, a cópia do grande manuscrito que será a obra que será estreada na Capela Sistina num concerto ao Papa Francisco. Ruben Betancourt continua a levar-nos em viagens, embalados pelo som que produz ao fundir-se com a guitarra clássica.